O jogo começa com o androide Victor Vernon sendo inicializado por Lenore, a inteligência artificial que o assiste. Aqui, o jogador é alertado sobre a natureza stealth de suas missões, de seu poder shapeshifter e das infinitas tentativas que o jogador tem para completar as fases, justificadas no jogo como se fossem diferentes simulações da realidade calculadas por Lenore. O prólogo apresenta um dia comum na vida de Vernon, e logo de cara o jogador recebe a sua primeira missão: encontrar e eliminar Tio Schubert, um dos comandantes da Divisão Vermelha. O level design do prólogo é pensado de modo a introduzir gradualmente as mecânicas e desafios do jogo, começando com as mecânicas de travessia e indo até a mecânica principal, o Shape Shift. Instruções são mostradas à medida em que as mecânicas do jogo vão sendo apresentadas e exigidas do jogador. Toda vez que o jogador é morto ou detectado, ele volta direto para o último checkpoint ativado. Tudo o que aconteceu entre o último checkpoint ativado e o momento da morte ou da detecção é então considerado como uma possibilidade calculada pela Lenore, pela inteligência artificial do Android. E aí o personagem jogador percebe então que talvez esse não seja o melhor caminho e ganha uma nova chance de tentar atravessar os obstáculos. Nessa parte do level, o jogador é obrigado a usar seu shapeshift e passar pela câmera disfarçado de soldado. A mecânica de shapeshift é a proposta inovadora do projeto, e por ser diferente do que a maioria dos jogadores conhece, mereceu mais atenção na hora de explicar seu funcionamento para o jogador. Por isso, nesse checkpoint, imediatamente antes da câmera, Lenore aparece ensinando o jogador como ativar seus poderes. Ele deve matar um inimigo, sempre pelas costas para não ser detectado, absorver a sua forma e ativar o painel de shapeshift para escolher a forma na qual se deseja transformar. A mesma coisa acontece quando o jogador precisa assumir a forma de um inimigo específico, no caso aqui o engenheiro, para abrir a porta final do level. Somente o engenheiro pode ativar a alavanca que abre a porta, o que é demonstrado pela repetição da cor azul, que é associada ao engenheiro. Assim que o engenheiro é avistado na tela, Lenore aparece novamente para dar essa dica para o jogador. O jogador abre a porta que dá no escritório de Tio Schubert e consegue eliminá-lo. No final do prólogo, o jogador coleta uma das páginas do diário de Sir Percival Rumblebottom, criador de Victor e diretor da Aliança Rebelde contra a Divisão Vermelha. Nessa página, Sir Percival dá detalhes sobre a Divisão Vermelha, sua origem, criação e intenções, informando o jogador sobre os seus arqui-inimigos. A leitura do diário no intervalo entre uma fase e outra oferece ao jogador uma pausa para descansar de toda a tensão vivida no capítulo anterior. Apesar de contemplar o público-alvo do nosso jogo, essa escolha poderia entediar jogadores com mais demanda de ação. Por isso, o jogador tem a opção de ler a página do diário em outro momento, pois o jogo salva as páginas coletadas no diário de Victor, que pode ser acessado pelo menu principal. As páginas do Diário de Sir Percival contêm informações essenciais para o entendimento da narrativa do jogo, mas se o jogador escolhesse pular a leitura do diário, poderia ficar sem entender onde está ou o que está fazendo nessa próxima fase. Para resolver esse problema, no início de cada fase há um pequeno diálogo entre Victor e Lenore, que resume o estado atual da narrativa, onde estão, o que vão fazer ali e por quê. Assim, mesmo os jogadores que escolheram pular a leitura do diário poderiam compreender minimamente o que está acontecendo no jogo. O capítulo 1, assim como no prólogo, mostra mais um dia na vida de Vernon. Após o sucesso na sua última missão, Vernon parte para Nova Frankfurt com o nome de sua próxima vítima, Klaus Lindermann, outro oficial da divisão. Porém, o capítulo 1 é uma fase mais elaborada e desafiadora que o prólogo. O caminho não é tão óbvio, e aqui é desenvolvida a dinâmica de chave e tranca, que foi apresentada já no final do prólogo com o engenheiro e alavanca. Mas aqui no capítulo 1, o jogador tem portas de cores diferentes, indicando que são abertas por tipos diferentes de inimigos. Sendo assim, o jogador deve explorar mais o level e pensar melhor sobre qual personagem abre qual caminho. Ao final do capítulo 1, Victor encontra mais uma página do diário de Sir Percival, que dessa vez revela detalhes sobre a origem e formação da Aliança Rebelde, fundada pelo próprio Sir Percival e patrocinada pela milionária Gwendoline Stanley. Até agora, o personagem Android, que não tem juízo de valores, ainda não estranhou encontrar páginas aleatórias do diário de Sir Percival espalhadas pelas bases da divisão. Após sua última missão, Victor volta para o quartel-general da Aliança, que fica na base subterrânea abaixo da estação de Thunderclock.
Entretanto, ao chegar na estação, Victor a encontra completamente tomada pela Divisão Vermelha e teme pela vida de seus criadores, Sir Percival e Gwendoline. O capítulo 2 começa com desafios stealth, avança para desafios de plataforma e termina com um puzzle de chave-tranca, resumindo e consolidando as mecânicas aprendidas até aqui, porém introduzindo um novo elemento. As trancas agora são os portais de teletransporte, que também são acessados cada um por um tipo diferente de personagem. No final dessa fase, Victor encontra uma terceira página do Diário de Sir Percival, dessa vez com revelações que irão mudar o rumo do jogo. Ele revela que Gwendoline, a patrocinadora da Aliança, é na verdade uma agente dupla e vinha trabalhando secretamente para a Divisão Vermelha. As razões para sua traição ainda são desconhecidas, mas o jogador já consegue perceber a razão por que as páginas do Diário de Sir Percival estariam espalhadas pelas bases da Divisão Vermelha. O capítulo 3 começa com Victor completamente sem rumo. Com seu criador Sir Percival morto e a traidora Gwendoline desaparecida, Victor agora é uma máquina sem ordens. Seus programadores não estão mais ali para lhe dizer o que fazer. Decidido a encontrar respostas, Victor decide ir atrás de Gwendoline, cuja última localização conhecida fica na base da temida oficial Fräulein Height. O capítulo 3 é uma fase mais difícil, apresentando conceitos mais complicados de stealth. É o primeiro grande desafio do jogo, e a tensão vai aumentar até a chegada do clímax, no próximo capítulo. A partir do capítulo 3, a mente, ou melhor, a programação interna de Victor fica confusa e abalada. Sem as ordens claras de seus criadores, Victor começa um processo de descoberta e desenvolvimento do pensamento autônomo. No final do capítulo 3, Victor encontra o restante do texto escrito por Sir Percival, uma página em que ele revela que Gwendoline é na verdade também uma androide, criada pela própria Divisão Vermelha para patrocinar e espionar a Aliança, que é o maior centro de oposição ao governo totalitário proto-germânico. O personagem se encontra preso no fundo da base inimiga. Ele já não faz a menor ideia do que está acontecendo. Todos estão mortos e o mundo que ele conhecia já não existe mais. E ele começa aqui a pensar sobre o significado da guerra e da sua própria vida no meio de tanta morte. A personagem Victor Vernon, nesse capítulo, passa pelo luto, pela aceitação e pela determinação, sendo cada uma dessas fases apresentada no próprio level design do capítulo 4. A fase de luto é representada pela parte vertical do level, com uma subida lenta, onde o superpoder de shapeshift do jogador agora tem pouca utilidade, e o foco do gameplay está mais concentrado nos desafios de plataforma. A fase de aceitação é representada pela parte em zigue-zague do level, como se fossem dutos horizontais que levassem de volta à base inimiga. Aqui, o jogo apresenta uma nova surpresa. O jogador agora deve se transformar na própria Gwendoline para abrir as portas da base. Já de volta na base, passando pelos caminhos já conhecidos e visitados durante o capítulo 3, o jogador ganha de volta sua confiança. E o personagem passa para a fase de superação. Ele passa pela sala horizontal, que já é conhecida, e por uma outra sala vertical que também é conhecida. Ele escala confiante até chegar no topo da base, se transforma em Gwendoline pela última vez e escapa da sua prisão. No final do capítulo 4, uma nova página do Diário de Sir Percival é encontrada, dessa vez revelando detalhes íntimos sobre o personagem principal, Victor Vernon, e a relação paternal que Sir Percival nutria com ele, apresentando para Victor um possível caminho ideológico a ser seguido, uma luz que pode guiá-lo em sua confusão. O epílogo representa o próprio clímax do jogo, sendo uma fase bem mais difícil e complexa, porém sem novas surpresas. O jogador que chegou até aqui tem total domínio sobre os elementos do jogo. A ideia aqui é fazer o jogador se sentir poderoso. O ambiente é sim hostil e cheio de desafios, mas o jogador já sabe o que fazer, com confiança. Os últimos acontecimentos trágicos fazem com que a programação do Android Victor Vernon cheguem a cálculos tão absurdos que seu sistema entra em colapso, mais ou menos o equivalente humano a um misto de raiva, frustração, decepção, vingança. Ele está decidido a usar seus poderes para destruir todos os manipuladores que até então vinham controlando a sua vida em nome de uma mentira. O level design e o sound design do epílogo visam um momento épico de catarse, tanto para o personagem quanto para o jogador. O objetivo é destruir tudo que encontrar pelo caminho. Não há uma missão a se cumprir. Victor está experimentando o gosto de tomar suas próprias decisões.
O epílogo contém várias salas com diferentes tipos de gameplay, combinando todas as mecânicas que o jogador vinha dominando até então. E no final do capítulo, o jogador coleta a última página do diário. Essa página não foi escrita por Sir Percival, mas pelo próprio androide Victor Vernon. Aqui, ele revela sua decepção com a humanidade e jura usar seus poderes para destruir todos aqueles que estão no poder, até não haver mais motivo para guerra.